do processo de uma orientadora de dança dentro do programa de qualificação da Poiesis, ou de como se aprende a dançar, ao Conselho Administrativo da Poiesis. Julho de 2016, São Paulo, Brasil, pós-impeachment da presidente Dilma, fábricas de cultura do Capão Redondo e Brasilândia ocupadas pelos aprendizes. Arte educadores do programa Fábricas de Cultura em greve. O trabalho de 20 anos de uma prática e treinamento diários que a arte de ser uma trabalhadora, pesquisadora, artista nos exige, foi com certeza o motivo de nossa contratação depois de 3 fases de seleção para ser orientadora de dança de um programa da Poiesis. A Organização Social Poiesis nos contratou para que compartilhássemos ferramentas do nosso trabalho com grupos de dança do interior. As ferramentas com as quais trabalhamos e pelas quais fomos selecionadas: ampliação da consciência, refinamento da percepção, autonomia, corpo, estética, pensamento. No entanto, estão justamente as ferramentas que a mesma instituição tem violentamente criminalizado. Não nos parece natural uma organização social de cultura acionar o ônibus da Polícia Militar de São Paulo. Aprendizes, saiam das fábricas de cultura que vocês estão ocupando com cultura, para que nós chamemos vocês para as fábricas de cultura, para vocês terem oficina com nossos artistas contratados sobre como ocupar as fábricas de cultura com cultura, o que, aliás, vocês estão sendo presos por fazer. Informações retiradas do site da Organização Social Poiesis. Constituída em 1995, a Poiesis, instituição de apoio à cultura, à língua e à literatura, é uma organização não governamental que em 2008 recebeu a qualificação de Organização Social OS por parte do governo do Estado de São Paulo, habilitando-se para ser executora de políticas públicas na área cultural. A instituição, que tem por objetivo o desenvolvimento sociocultural e educacional, desenvolve e gera programas e projetos, pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais voltados para o complemento da formação de estudantes e público em geral. A Poiesis trabalha com o propósito de proporcionar espaços de acesso democrático ao conhecimento, de estímulo à criação artística e intelectual e de difusão da língua e da literatura. Por intermédio de um contrato de gestão, a Poiesis cuida da gestão de 15 oficinas culturais do Estado, 5 fábricas de cultura e de 2 espaços culturais: Casa das Rosas, Espaço Haroldos de Poesia e Literatura e Museu Casa Guilherme de Almeida. A Poiesis tem como premissas básicas a gestão inovadora, a transparência das ações e dos recursos utilizados e a preservação do patrimônio cultural que lhe foi destinado. O Conselho de Administração, presidido por Mary Leffer, é composto por 9 membros eleitos para mandato de 4 anos, sendo hoje formado por empresários, escritores e jornalistas. Objetivos do RH: atrair, reter e desenvolver os profissionais com real capacidade para atender às necessidades e prioridades da Poiesis frente ao mercado. Alguns dos cargos: diretor executivo, diretor corporativo, gerente, analista sênior, supervisor. Mais do que compreendido, o chefe é o inimigo. Quando nos deparamos com termos como sênior, gerente, fábrica, frente ao mercado, mas principalmente quando lemos que os membros da administração são empresários e jornalistas, está bem escuro o que está organizando a metodologia de um programa cultural para que o dinheiro dos trabalhadores fomente nosso trabalho cultural na periferia e no interior. É uma empresa de interesse privado que alia empresários e indústria cultural numa pseudo-organização que não recua em utilizar do aparato armado, do jurídico e do financeiro desse Estado cada vez mais burguês para recruir os aprendizes pobres, todos
todas as ferramentas caras e mais valiosas em um ser humano, quando essas ferramentas ameaçam seu poder e estabilidade frente ao mercado, e que criminalizam a luta e a manifestação dos seus funcionários, escolhidos justamente pelas características que não os deixam imóveis e apáticos diante de tantas consecutivas precariedades, falsos acordos, burocracias inegociáveis. Enquanto nos esforçarmos na reflexão sobre a máquina maior, meninos e meninas negras e periféricos estão sendo levados em camburões, ônibus para a delegacia, militares, onde são chamados e fichados e ganham seu primeiro histórico criminal. Os aprendizes das fábricas, que desde bem cedo entendem o que acontece quando o trabalhador reclama seu espaço. Artistas, colegas da categoria, são demitidos por telegrama, deixam de ter seu sustento mensal garantido e estão perdendo cada minuto de seus dias com suas famílias e grupos e trabalhos para impedir os seus aprendizes, crianças e adolescentes, de serem presos ou classificados como terrorista, porque afinal de contas fizeram o inadmissível mal de terem feito o trabalho pelo qual recebem o dinheiro do imposto do trabalhador, a qual tanto querem fazer jus. Ainda há pouco, assustados de termos que explicar o óbvio todos os dias, numa sociedade individualista e doente como a nossa, consultamos os colegas artistas, contratados também para orientar grupos de dança em 2016, no qual a temática é corpo político. Sugerimos uma conversa, encontro, para que nós, pedagógica e dialeticamente, pudéssemos discutir e nos posicionar com relação a Poiesis e aos nossos colegas. Afinal, mesmo tendo outro contrato, outra função, outra linguagem, temos um chefe só. Greve é greve, que paremos as máquinas. Dias, uma única resposta vaga: silêncio. Nos percebemos isolados, ou quase pelo menos, da urgência de um fato político de tamanha relevância e da velocidade relativas de uma mensagem virtual pode ter. Mas, infelizmente, não nos encontramos e nos sobra a internet. Atenção, senhoras e senhores, empresários e jornalistas do Conselho Administrativo da Poiesis. Somos daquelas pessoas que ainda acreditam no ser humano, daquelas que insistem em tentar ser coerentes, justas, que treinam consciência, que trabalham com a percepção. O que percebemos é nítido: uma empresa que não possui em sua direção nenhum pesquisador artista ou trabalhador de cultura, mas pessoas de marketing ou que buscam lucros, não pode gerir programas culturais nem equipamentos de tamanha significância para a cidade como a Casa das Rosas. Esses espaços de cultura são nossos e lutaremos por cada um deles. Protocolaremos no Ministério Público uma denúncia. São milhares de irregularidades, são burocracias demais, são máscaras, são modelos que não cabem numa sociedade que se intitula democrática. São procedimentos ilegais frente à greve e, mais do que isso, se apresenta aqui o mesmo mecanismo da Lei Rouanet e das leis do mecenato que reina no uso dos recursos públicos. Sabemos que cultura não é mercadoria. Não é possível, nem faz sentido compartilhar nossas ferramentas duramente conquistadas em longos 20 anos de trabalho com uma empresa burguesa e militarizada, como a que se apresenta hoje com o nome de Poiesis. Não é possível seguir nas mediocridades do nosso cotidiano enquanto a lama banha nossos rios e a direita se apropria de cada espaço curto, conquistando a unhas e dentes dos nossos pais e avós. O próprio juiz responsável pela soltura dos e das aprendizes escreveu em seu documento oficial: o único mal que fizeram foi o de resistirem. Nós também resistiremos. Aos parceiros e parceiras, esperamos que se posicionem. Como sabemos que a vida é uma só, procuramos todos os segundos estar ao lado dos nossos. Abrimos mão dos nossos salários já pouco e das certezas quase nenhumas. E escolhemos as aprendizes da periferia, os negros e negras, as pobres, os orientadores indiciados e a classe trabalhadora explorada. Finalizaremos no próximo encontro em julho nosso trabalho com a Companhia Rogéria Zabo de Piracicaba,
que já está ciente da situação. Eu, Érica Daniele de Moura Teixeira, no dia 30 de julho, apresento à instituição Poiesis minha carta de demissão. E não descansaremos um só dia na luta de tornar dos trabalhadores e das trabalhadoras a administração do tempo e recurso que desenvolvam seus trabalhos da forma mais coerente. Com mais, seguimos dançando. Érica Moura, Grupo Xingó.